Hoje no Trilegal Podcast, episódio 7, sem a nossa trifebril professora Raquel Boing, os trigalácticos professores Aline Tomé e Fred Dias salvam o episódio na última hora e fazem nosso debate semanal de temas tradicionais e inusitados de política mundial, sempre recheados de muitos toques e orientação acadêmica. A COP26 é o tema tradicional do dia. Lideranças políticas nacionais, regionais, os grandes empresários e a sociedade civil organizada reúnem-se neste momento na Escócia, com o objetivo de evitar os piores cenários que condenam o futuro da vida humana na Terra como a conhecemos. O prêmio do passaporte esfria bem as coisas para o fóssil do dia, liberando visto para o lugar mais gelado do universo. Se bem que o Brobrobró aqui de Brasília tá pedindo, né? O quê? Não sabe o que é Brobrobró? Também não sabia. É o calor. Deve ser por causa do barulho da fervura, né? Dá pra botar o ar aí no máximo, produção? Aliás, no tema diferentão, a corrida espacial dos bilionários. Os meninões da Amazon e da Tesla buscam soluções fantásticas para a vida humana fora da Terra. Esquecem os dramas imediatos de quem não pode pagar milhões de doletas para escapar de um fracasso da civilização neste planeta, né? Será que eu posso me esconder numa caixa e pedir pra Amazon entregar em Marte? E na comidinha de hoje... Opa, peraí. Comidinha patrocinada do dia chega aqui pra criançada sempre. E na comidinha de hoje, uma receita espacial. Sério? Vou mandar pílulas de astronauta pra cá. Gente, desculpa que azia, sabe? A minha vesícula não aceita bem. Fica pra próxima, tá bom? Atenção para a contagem regressiva do lançamento do Trilegal Podcast. 3, 2, 1, lift off. Ground control to Major Tom. You've really made a grade. And the papers want to know. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre é boa noite pra gente aqui do Trilegal Podcast. Eu e a Aline Tomé, nossa dupla hoje do Trio Legal, né? Nossa querida Raquel tá em casa aí se recuperando de uma gripe inesperada, nada demais também, mas melhores votos para ela, que ela se recupere logo para estar com a gente. Coisa de última hora, né, que a gente não previu, mas para ter esse conteúdo para vocês, a gente decidiu, né, manter aqui nossa conversa semanal, né? Então esse é o Trilegal Podcast em temas de política mundial, sempre um tema tradicional e um tema diferentão, e um pouco de gastronomia, aquela pitada ácida também, né, para refletir mais criticamente a política internacional, como vocês já perceberam, né, e também sempre o rigor acadêmico, que faz parte, né, da nossa profissão, e a gente se expondo aqui publicamente, a gente, mais do que nunca, tem o dever de manter também esse rigor acadêmico, né? Então, eu queria dar boa noite para minha querida Aline. Como você está? Como é que estão nossas redes sociais do Trilegal? Olá, boa noite. Soquinho, hein? Soquinho. Né? Esse desvio da imagem aqui não me ajuda muito, né? A minha mão some, enfim. Ainda bem que nesse horário tá todo mundo dormindo aqui em casa, porque senão parecem uns fantasmas assim atrás, são só as pessoas indo tomar água aqui perto. Enfim. Mas tem um espelho atrás de você, não tem? Porque tem. De vez em quando você faz uma massa assim, passa ali. Exatamente. Eu fico atrás de espelho, exatamente. E eu fico aqui porque é um dos poucos lugares mais confortáveis, né? Quando eu fico pra parede, eu fico toda torta e levar o episódio todo é complicado. Gente, olha, a vida do professor em home office é dureza, viu, gente? Aliás, eu ia dizer justamente isso, né? Cumprimentando a todos, boa noite, Fred, boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo a gente em algum momento. Sim, episódio 7, hein? Esqueci de registrar. Episódio 7. Sim, 7 eu imagino na minha cabeça que é meu número da sorte. Pra ver que é porque meu aniversário é dia 7, daí eu imaginei isso, assim, na minha cabeça. É justo. Então, acho que vai ser um episódio, assim, já começou, né, com o incidente da Raquel tá resfriada, né, e de última hora acontecer de ela não poder participar, mas eu só queria registrar também que, gente,
a vida do professor no final do semestre é complicada. Cada coisa que acomete a gente, vocês não têm ideia, assim como para os alunos também. Final de semestre, final de ano é uma coisa meio cheia de situações inesperadas e muitas delas vinculadas à saúde, né? A gente meio que vai pifando, assim, porque é pesado, é tenso, né? Então, aconteceu disso, mas eu acho que de qualquer forma vai ser um bom episódio, né? Bom encontrar vocês todos. Pois é, sobre as nossas redes sociais, né? Essa semana a gente tentou manter disciplinadamente a publicação diária dos nossos cortes, né? Então fizemos a edição, né? E estou tentando, né, publicar aqui, escrever alguns textinhos explicando um pouco a respeito do que o corte vai tratar, né? E vamos ver como que vai essa interação, mas a gente sempre tem recebido muitos feedbacks de alunos, de ex-alunos, né, comentando. Nas minhas aulas, não sei se isso está acontecendo com você também, Fred, de vez ou outra aparece um assunto ou outro que a gente comentou no podcast em algum momento e o pessoal dá retorno Legal. Também para a gente. Né, eu tenho dado mais esse retorno, né? Eu tenho falado, olha, a gente falou sobre isso no último episódio, né? Sempre eu me refiro a alguma coisa, algum exemplo que está lá, e aqui a gente tem, às vezes, tempo para desenvolver coisas que não dá tempo ali em sala de aula, né? Então, é até uma referência legal. Aliás, eu queria deixar de dica, viu? A gente passou dos 200 inscritos, né, Aline? Pra gente é maravilhoso, parece talvez na medida aí dos Whindersson Nunes da vida, nada, né, literalmente, mas pra gente é muito, a gente está muito feliz com cada um dos 214, se não me engano, é o número que a gente tem hoje. Então, a gente está muito feliz com todos vocês aí, né? A gente está sempre vendo os rostinhos em geral conhecidos, né? A grande maioria são nossos alunos ou ex-alunos. Então, a gente fica muito feliz mesmo, né? Então, mas seria muito interessante, de repente, você estar compartilhando aí com outros colegas que talvez não saibam ainda do nosso podcast, né? Nossos ex-alunos também, ou colegas de trabalho, né? Seus chefes, seus funcionários, talvez já tenha alunos mais antigos que já são chefes, né, de divisões e têm seus funcionários, né? Compartilhem, especialmente os cortes são interessantes, talvez por isso, Aline, porque talvez você lembre do seu colega que fez uma monografia em um determinado tema que a gente produziu um corte. Compartilha lá, vai ser legal, né? E não deixa de mandar o seu melhoras, querida Raquel, aqui embaixo, né, nos comentários. Quem assistir tem o dever essa semana de deixar aí um melhoras para nossa Raquel. Não é verdade, porque não é só a gente que sente falta dela, não. Eu sei que vocês sentem também, né? Então, por favor, deixem isso registrado, tem toda a razão. Sim, e isso que o Fred falou, né? Eu também faço, né? No episódio tal, a gente falou essa semana, sempre surgem assuntos, né? E é bom que a gente tenha essa interação, os nossos alunos opinam bastante, mas também nas nossas redes sociais, cada vez mais. No nosso Instagram, a gente tem cada vez mais seguidores que não são nossos alunos nem ex-alunos, que são estudantes de relações internacionais, de outras cidades. Legal. E Uau. Tem alguns que comentam, né, sobre os temas e tal, então o pessoal tem sido muito interativo nesse sentido e deixa a gente muito feliz também. Sejam muitíssimo bem-vindos, os que a gente não conhece ainda, pessoalmente. E justamente vocês que a gente ainda não conhece pessoalmente, deixa uma mensagem aí que a gente até dá um retorno no próximo episódio, a gente quer conhecer você também, né? Mas eu queria também notar, Aline, Sérgio Pedro, nosso ex-aluno, Pedro Bruno, nosso ex-aluno, todos mandando comentários, ficaram felizes de nos reencontrar, devem estar vendo a mensagem aqui. Sim, e eu queria notar uma aluna, Aline, uma ex-aluna minha das primeiras experiências, primeiros anos de faculdade, né, de professor que eu tive lá na Euroamericana, na Unieuro, Juliana Krause. Sérgio Pedro, por acaso, é amigo dela de algum lugar que eu ainda não descobri, né, mas acabou surgindo, você estuda Relações Internacionais, professor, tal. Fred, eram dois ex-alunos meus de instituições diferentes que se conheciam e não sabiam desse elo, então, muito legal, ela também já está aqui inscrita. Puxa, muito legal estar reencontrando assim tanta gente. Sim, pois é, eu não sei exatamente qual é o critério, mas por algum motivo, acho que pessoas que estavam na nossa lista de outros e-mails, enfim, aparecem alertas, né, de pessoas que estavam nas nossas listas quando elas se inscrevem, daí é sempre uma surpresa muito legal, né, ver os nomes de vocês quando vocês se inscrevem aqui e receber o alerta sobre isso. Então,
Muito obrigada. E eu sempre me proponho, gente, mas eu esqueço. Não deixem de se inscrever, porque eu sei que tem muita gente que visualiza os nossos vídeos aqui, mas que não estão inscritos no canal ainda, é importante, tá? Então, se inscrevam, curtam, compartilhem, façam nesse esquema mesmo, como o Fred está falando, de repente com o pessoal aí onde vocês fazem estágio, né? Os chefes, os colegas, outros amigos que são estudantes de relações internacionais, para que a gente consiga chegar a interagir, né, com outras pessoas, para além das nossas redes aqui, que já é tão legal, eu acho que tende a crescer mais ainda e vai ser mais interessante receber Sim, e esses outros ativar sininho feedbacks. também é muito importante, viu, Aline? Porque muita gente está dizendo que perde vídeos porque não tem o tal do sininho ali aceso. A gente sempre está postando vídeo, quinta-feira, né, 9 horas da noite, tudo tem dado certo até agora para isso, né? Apesar dos percalços aí da nossa quinta-feira durante o dia. E a cada dia a gente está mandando um corte, a gente está tentando ter uma disciplina para que os cortes sejam lançados às 11 horas da manhã, né? Então, todo dia tem pequenos cortes também para quem não puder assistir. Então, sempre tem vídeo, todo dia, né? A gente, Sim. apesar de ser um canal ultra novo, a gente tem vídeo todos os dias para quem quiser estar nos acompanhando. Exatamente. E eu também, a gente aproveita e divulga nas redes sociais, né? Embora hoje, especialmente, eu não consegui divulgar o nosso corte. Todos os dias Olha aí, funcionou só porque era um até corte hoje, meu hoje, hein? né? A Né? implicância, né? Implicância Não da deca... Aline, é exatamente isso. Gente, Não, não é agora verdade. é muito legal, então, né, que a gente possa ter todos vocês aqui. Mandem suas mensagens, sugestões de temas, a gente está disponível. E a gente vai ter novidades, hein? A gente conversou aqui antes do episódio, né, Aline? Daqui a pouco, Uhum. grupos de Sim, estudo, né, temas sim, alternativos, muita coisa legal ainda vai acontecer dessa nossa rede. sim. Estejam Sequências de alertas. vídeos, estejam, sequência de vídeos com temas, né, bem interessantes para estudantes, para interessados em política internacional. A gente está se organizando para fazer isso, sim. Eu acho que vai ficar muito bom, Vamos né? começar, Aline, então, com o nosso Vamos lá. primeiro tema tradicional do dia? Sim, vamos lá. Então, minha gente, o nosso tema tradicional, como já foi anunciado aí na apresentação, eu acho que não poderia deixar de ser, e finalmente é a COP26, né, a conferência sobre a Conferência do Clima, que está acontecendo em Glasgow, né, na Escócia, desde o dia 31 de outubro, e que está prevista, então, que termine depois de amanhã, né, dia 12 de novembro, e eu ia destacar, né, que é importante a gente dizer que esse nosso episódio número 7 está sendo gravado no dia 10 de novembro de 2021, porque isso faz muita diferença em que pé está ou estão as discussões na COP26. Né? Então, chegou-se até um determinado momento e é importante, né, que a gente destacar que dia que isso está acontecendo. Por quê? O que acontece? Deixa eu começar do começo. Né? A COP26, ela significa conferência entre as partes, ela foi estabelecida pela ONU, e a COP1 aconteceu em 1995, e essa então vai ser, está sendo a 26ª conferência, por isso a gente usa a sigla COP26. Né? E o que está acontecendo no momento dentro desse contexto? Né? A Terra está aquecendo por conta, especialmente, da emissão de combustíveis fósseis pela ação humana, e essa conferência tinha a previsão, né, de participação de cerca de 200 países, né, e que esses países se comprometessem com cortar emissões de gases desses combustíveis fósseis até 2030. Né? E isso está relacionado com o Acordo de Paris, né, o Acordo de Paris que foi assinado em 2015, em que se firmou compromissos, né, os países firmaram compromissos de promover mudanças para manter o aquecimento global abaixo de 2 graus, né, ou seja, para que né, os níveis pré-industriais, né, pudessem ser atingidos e tentar atingir, se possível, né,
1,5 graus Celsius para evitar uma catástrofe climática. E tudo isso precisa ser continuado, precisa haver um aumento desses cortes, né? Cortes maiores precisam ser feitos até chegar à neutralidade das emissões de carbono em 2050. Então, isso é o que estava acordado ali no Acordo de Paris, em 2015, com esses países, mais de 200 países signatários. E aí, o que tem acontecido nos últimos anos? Uma das maiores dificuldades que a gente tem quando se tem compromissos internacionais relacionados ao clima é a adesão dos países desenvolvidos, dos países que mais poluem no mundo, né? E tanto que o compromisso de grande projeção anterior, que foi o Protocolo de Quioto, né, que antecedeu ao Acordo de Paris, teve uma dificuldade muito grande de adesão de alguns desses países, incluindo os Estados Unidos. O Acordo de Paris passou aí por algumas turbulências, né? Ele foi, então, assinado pelos Estados Unidos ali em 2015, porém, em 2016, com a ascensão do governo do Donald Trump, ele se retirou do Acordo de Paris, e isso gerou uma polêmica muito grande no sentido de entender-se que, mais uma vez, não se teria compromisso de uma das grandes nações do mundo em participar dele, né? E isso também acabou se tornando um dos carros-chefes da campanha, né, do Joe Biden, e assim que foi eleito, das suas primeiras ações, o Biden fez direcionada a convocar, né, países, primeiro reinseriu os Estados Unidos, né, no Acordo de Paris, e convocou países para discutir questões relacionadas ao clima, né? Então, para tentar retomar um pouco dessa discussão e desse protagonismo estadunidense que é fundamental para que as coisas andem nesse sentido. E justamente por isso, né, essa retomada, então, da participação dos Estados Unidos, né, uma das grandes expectativas que se tinha para a COP26 era justamente que os Estados Unidos tomassem, né, não só parte, mas que exercessem um papel relativamente protagonístico, né, nas discussões do que aconteceria, do que está acontecendo agora no momento nessa conferência. E existiam outras expectativas também, né? Então, dos anúncios esperados, né, para a COP26, uma mudança mais rápida para o uso de carros elétricos, né? Portanto, com energia limpa, chamada energia limpa, né, que não poluísse tanto o meio ambiente, acelerar a eliminação da energia a carvão, a compromissos de se cortar menos árvores, né, proteger também mais pessoas dos impactos das mudanças climáticas, financiando, por exemplo, sistemas costeiros de defesa contra eventos climáticos adversos. E também, uma das grandes expectativas que se tinha com relação à COP26 é a participação de empresas do setor privado mesmo, diretamente assumindo compromissos conjuntamente com os países de que mudanças seriam feitas. Então, existia uma grande expectativa com relação ao que aconteceria, tanto que anualmente, às vezes, com alguns intervalos um pouco maiores de 2 anos, essas conferências vêm acontecendo, né, e nem sempre elas têm essa projeção tão grande como a COP26 teve desde antes dela ser iniciada e continua tendo, né? Porque quando se trata de questões climáticas e questões ambientais, existe um relógio, né? O tempo está passando e iniciativas concretas precisam ser tomadas. E a COP26 está passando muito, então, por essas expectativas, né, dos sucessos de haver compromissos assumidos por um número maior de estados ao Acordo de Paris e também de acelerar alguns compromissos que o Acordo de Paris traz. Então, como esse tempo está passando, né, então a expectativa em cima de cada uma dessas conferências, eu arrisco dizer que para as próximas isso vai acontecer cada vez mais, de ter uma visibilização e uma pressão muito forte, porque a gente tem acompanhado, né, nesses 10 primeiros dias da COP, um embate muito forte entre a sociedade civil e os estados, especialmente, e aí também com relação ao setor privado, porque
o que mais tem se argumentado da parte de ativistas da sociedade civil envolvidas nessas discussões sobre questões climáticas é que os compromissos vêm sendo feitos e firmados entre os países, mas o cumprimento não está acontecendo. Né? Então, isso é algo que tem gerado muita desconfiança, e aí o relógio vai acelerando cada vez mais a necessidade de ações concretas serem tomadas. Né? Então, isso é algo que está realmente muito forte na pauta, e o próprio, é um destaque a ser feito, né, o Reino Unido, né, que acabou recebendo, então, essa conferência, tem tido uma grande mobilização, né, de se manifestar a favor da necessidade dos países se comprometerem e agirem. Né? Então, a gente teve ali, antes mesmo, a própria família real britânica se manifestando. Então, a gente teve ali desde o príncipe Charles até o outro herdeiro do trono, né, o príncipe William, também se manifestando claramente. E, surpreendentemente, tivemos até a própria Rainha Elizabeth, que dificilmente toma partido ou postura diante de qualquer situação, e ela se manifestou também, né, gerando até surpresa, fala sobre a necessidade de as nações se comprometerem e agirem nesse sentido. E um dos discursos mais famosos, de maior projeção que a gente teve na abertura da COP foi do próprio Boris Johnson, que foi muito incisivo, né, no sentido de falar sobre a necessidade de compromisso e de ações desses países. E um outro discurso que a gente teve também, que ganhou projeção significativa, pelo menos para a gente aqui no Brasil, e aí toca num tema que a gente já discutiu em outro episódio aqui do podcast, que foi a questão indígena, né, que foi da Chai Suruí, né, uma indígena brasileira que levou muito a visibilização dessa voz da sociedade civil, né, de que os países até têm se comprometido finalmente, mas muito pouco têm agido com relação a lidar com as questões climáticas. Então, Fred, tem muitos embrólios aqui que aconteceram, e a gente está num momento agora, nesse 10 de novembro, em que já foi feito o primeiro rascunho do documento final dessa conferência, e que algumas dessas expectativas elas foram, então, atendidas aqui. Então, nesse rascunho do documento final, existe, então, um pedido de que os países fortaleçam essa ambição de reduzir as emissões até o fim de 2022, e propõe ainda que as reuniões ministeriais de alto nível aconteçam todos os anos para manter, né, então, esse compromisso. E isso é uma inovação com relação ao que o Acordo de Paris colocava, que seriam reuniões a cada 5 anos. Então, a proposta é que sejam anuais, né, e vamos ver se isso vai passar no documento final. Também está proposto realmente acelerar o abandono do uso do carvão e dos subsídios para combustíveis fósseis. Né? Então, se isso for aprovado, vai ser a primeira vez que algo assim vai aparecer no documento oficial de uma COP, porque o carvão, né, é proporcionalmente o mais poluente desses combustíveis que se tem usado atualmente. Também esse texto está propondo, né, que a ajuda financeira para países pobres se adaptarem aos efeitos da crise climática, passando de 100 bilhões de dólares anuais para 200 bilhões, então dobrando. E também tem, né, compromisso de 24 países de zerar a fabricação de carros que usam combustíveis fósseis até 2040 ou antes. E por último, né, a gente tem aqui notícia recente, de ontem para hoje, alguns compromissos firmados entre Estados Unidos e China para reduzir a emissão de gases, o que, né, acabou sendo algo muito importante, porque a China foi um dos países acusados de não participar diretamente da COP, né, junto com a Rússia, que também foi extremamente criticada, mas a Rússia, né,
ter uma participação menos significativa ainda. Então, esse compromisso firmado entre Estados Unidos e China ele tem sido um dos grandes destaques dos últimos dias, dos avanços conquistados aqui nessa COP. Mas, enfim, fiz um resumão aí do que era esperado e do que está acontecendo agora, né? Lembrando que esse documento final é um rascunho ainda, ele precisa ser muito negociado para ver o que vai realmente aparecer. A gente não sabe, né, Fred, o que vai aparecer daqui para frente, tem grandes expectativas em 2 dias, muita coisa pode mudar, mas esperamos que não, né? Fora essa questão de o que vai ser realmente implementado, né, pelas nações e não só prometido ou comprometido por tantos líderes de estados que estão ali presentes, além das empresas do setor privado que também estão participando e fazendo parte desses compromissos, né? Mas enfim, Fred, e você, o que tem para nos dizer a esse respeito? Eu acho que você tocou assim nos principais pontos e realmente esse acordo entre Estados Unidos e China foi a grande surpresa, né? Muitos analistas já estavam bem apáticos, assim, desesperançosos do que podia acontecer nessa reunião, porque, enfim, a recusa mesmo da Rússia e da China de estarem presentes já dava sinais de que a coisa não seria, né, não teria tanto progresso na reunião. E esse acordo, de fato, muda os prospectos que a gente vinha tendo até então, né? Uma coisa bem, como a Aline colocou, do dia praticamente, né? Do nosso dia de hoje. Então, acho que uma questão fundamental que também, talvez nesse grande resumo que a Aline colocou, é importante enfatizar a importância do tema da justiça climática, né? Foi prometido no Acordo de Paris, lá em 2015, um fundo de 100 bilhões de dólares em 2020, e ele ainda está abaixo, né, beirando ali os 80 bilhões de dólares para projetos de desenvolvimento de transição, painéis solares, né? O interessante é que nunca se traz à tona a questão da energia nuclear, né? Quer dizer, interessante, a gente sabe bem por quê, né? Mas tem um documentário bem legal, eu vou deixar aí a sugestão, de alguns anos atrás, bastantes anos atrás, né? Bastantes, né? Falando brincadeira mesmo, que se chama A Promessa de Pandora. Não sei se você já assistiu esse documentário, Aline. Ele Não. trata ele faz um questionamento de por que essa tal transição verde diante da mudança climática não caminha para a forma de energia nuclear, ou seja, disseminação da energia nuclear civil para usos civis pelo mundo, por N razões, é mais eficiente, é mais limpa, né? Tudo que a gente conhece de acidentes nucleares, inclusive que levou a Alemanha a suspender, né, o seu próprio programa, o Japão a reduzir, tem a ver com um mau uso da energia, segundo esse documentário. Então, a ideia de que a insistência em biodiesel, né, biocombustíveis ou painéis solares seria apenas o interesse da indústria do petróleo retardar a transição, porque ainda são ineficientes perto do petróleo. A energia nuclear não, a energia nuclear seria eficiente, só que aí entra a questão dual, né, da tecnologia poder ser civil, mas também militar, né, e aí entra em cena, né, os obstáculos que a política internacional, que a própria forma da política internacional, da política imperial, enfim, impõe, né, a evolução da política mundial no seu sentido mais humano. Então, mais uma vez aí no caminho. Então, é necessário, né, realmente pensar nesse investimento para os países menos desenvolvidos que vão ter maiores consequências, né, com o aquecimento global, né, para se adaptar ao aquecimento global, o qual a gente já não tem mais retorno, né? As previsões agora para 2050, 4 graus de aumento da temperatura, se o comportamento não for mudado. A gente tenta, né, reduzir a zero as emissões para 2050 para tentar manter aí um crescimento da temperatura global dos oceanos até 1,5 grau. Então, é meio desesperador, né, como isso vai levar a... eu vi aqui, Aline, tem um site agora que eu me esqueço qual é, mas que
você indica a cidade que você mora e ele diz quais os efeitos do aquecimento global na sua cidade, né? Então, será que a sua cidade vai passar por uma mudança muito extrema? Então, Brasília lá, né, coloquei Brasília lá, está dizendo, temos 3 dias de eventos climáticos extremos, que significa acima de 35 graus lá, segundo o critério, mas eu acho que é meio estranho, a gente tem bem mais dias, né, em setembro e outubro aqui, que a gente acabou de passar, né, desses eventos extremos. Mas lá está esse dado, e diz que em 2050, né, dado o crescimento que já vai acontecer, a gente vai ter 63. Então, se a conta aí é por baixo, significa que a vida aqui no Distrito Federal vai ser muito difícil. Gente, isso implica cenários, implica a compra de um imóvel aqui para a vida que, de repente, você vai deixar para o seu filho. De repente, é melhor repensar, porque talvez esse investimento não seja muito bom para essa região. É triste pensar assim, né, Aline? Olha, desculpa te interromper, mas é porque é muito desesperador imaginar isso aqui em Brasília. Porque, para quem não conhece, não é uma lenda a fama da seca aqui em Brasília. A gente vive num clima muito perto Vamos do contar essa desértico. história o ciclo anual até chegar a setembro e outubro? Gente, no período aqui, entre julho e setembro, especialmente, mas na verdade começa ali por abril, quando para de chover aqui em Brasília, oficialmente, a seca, ela vai aumentando e vai aumentando, a gente fica aqui 100 dias, 120 dias, sem nenhuma chuva, e isso, Nenhuma. sozinho, já é muitíssimo complicado de lidar. O mês de setembro em Brasília, ele é dificílimo, a Que vai energia, a aumentando a disposição, temperatura. sim, É o e é nosso verão, né? justamente isso. Realmente. Quando se imaginar essa seca de mais de 100 dias sem chuva, que acontece quase todos os anos, Sim, a com previsão é que vai aumentar o calor, prazo, né, de falta de chuva para essa com região. calor extremo, É gente, isso inabitável, é Aline. muito desesperador. É seríssimo, é Sim, inabitável. Imagina, porque essa previsão também é de aumentar o período sem chuva. A gente tem, como a Aline falou, 120 dias, para quem não é aqui de Brasília, sem chuva. Vocês imaginam isso? Eu acho que é muito difícil fora de Brasília pensar nesse prazo. gente, Então, 180, 200 dias do ano sem chuva. Imagina isso, gente. Então, a gente está num lugar que não vai ser muito fácil. E é isso, para quem é mais pobre, né, os países mais pobres, as populações dentro dos países, nas cidades, nas regiões mais pobres, né, o quanto estarão, né, vulneráveis, quanto já estão vulneráveis a essas mudanças, é alguma coisa muito preocupante, né? Eu acho mesmo, Aline, que esse tema teve um outro episódio que a gente tratou de Taiwan, né? Até eu queria deixar a mensagem para o Bruno Caruso, né, que fez um comentário. Eu acho que ele né, tem relações ali com né, a política em Taiwan e, né, fez um comentário que Taiwan jamais será da China e eu não tenho bandeira aqui nenhuma, não, nenhum lado mesmo, não. É só uma análise. Se eu tivesse que fazer uma aposta, independente do que eu gosto ou do que eu não gosto, do que é a minha preferência, né? Eu imagino isso, é uma região, é como se você imaginasse, sei lá, Cuba dominado pela União Soviética, que não chegou a exatamente ser o caso, né, mas tinha grande influência, e aí acaba a Guerra Fria e a União Soviética, sei lá, a Rússia continua presente, né, em Cuba. Então é uma região muito, né, cara, especialmente Taiwan, né, cara, para política, expansão da China, enfim. Então, se esse tema de Taiwan, Bruno, era o grande ponto focal da instabilidade do sistema internacional aí no futuro, essa do clima, né, ela tem um potencial muito mais profundo e determinante para o destino do sistema internacional. Se fosse a questão só da China, Estados Unidos, Taiwan, de repente a gente ia ter uma era, né, de hegemonia chinesa, sei lá, né, substituindo, como é a história, né, substituindo essa dos Estados Unidos, mas talvez pelo limite, né, que a crise ambiental e climática chegou, não tem mais um espaço para uma experiência de competição entre estados, né, ganhos relativos, enquanto
é isso, o planeta vai, né, tornando as condições de vida em várias regiões, né, impossíveis, enfim, plantação, né? Então, esse é o grande tema chave para entender o futuro da política internacional. Se o sistema, né, político formado a partir de estados soberanos, grandes potências imperiais, enfim, né, ou ex-impérios, né, se esse sistema de competição sobrevive à necessidade de uma cooperação muito mais extensiva, né, que o tema da mudança climática exige. Interessante, justamente como um sintoma disso, o fato, Aline, de que durante a crise né, nessa questão política do clima, trazida lá pelo primeiro dia do governo Trump, em que o Trump assinou a saída do Acordo de Paris, e aí o Biden volta, né? O Trump sai do Acordo de Paris, mas alguns estados dos Estados Unidos permanecem, como a Califórnia, alguns países ali da Nova Inglaterra, né, redutos muito liberais com esse compromisso, com essa temática climática, né, vão e demonstram junto, né, aos signatários do Acordo de Paris a sua intenção de praticar as expectativas, né, as determinações do que foi acordado no Acordo de Paris, né? Então, o Trump, né, acaba sendo, né, enfraquecido na sua política por causa disso, e muito interessante o que acontece agora também no Brasil, Aline, né, nessa participação brasileira na COP26, né? A gente teve 4 estados, 12 cidades que participaram efetivamente da COP26, né? Pegando aqui rapidinho, Pará, Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo, e aí, né, 12 cidades, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Recife, Fortaleza, Niterói, aí pequenas, né? Niterói, São Leopoldo, Canoas, Serra Talhada, né? Então, é uma demonstração, Aline, de que esse sistema em que, no nível mais amplo da governança política mundial, e esse é o termo, não é internacional, é mundial, nesse nível mais amplo da governança política mundial, estados não podem, estados soberanos e suas lógicas, não podem ser, né, os únicos representantes do interesse da humanidade, né, os leviatãs. Então, quando essas cidades participam, né, se não me engano, inclusive, Aline, apesar do nosso momento trágico nessa temática, a delegação do Brasil era das maiores, se não a maior aí da COP26. Só que boa parte, né, de sociedade civil e estados aí, né, participando. Falou, pessoal, né, agora que nosso maior público, né, internacionalistas, futuros internacionalistas, quando a gente fala da tendência da paradiplomacia, que é essa diplomacia feita municipalmente, estadualmente, internamente aos países, né, que derruba essa lógica, como o Fred vinha dizendo aqui, do Leviatã, né? Alô, vocês, né, que estão aqui no nosso campo de atuação profissional, olha a importância que tem de ter internacionalistas agindo municipalmente, estadualmente, ou até mesmo trazendo projeção sobre questões de política internacional para grandes empresas dos setores produtivos diversos, que têm todo o interesse em saber quais são os direcionamentos que vão ser Sim, para se dados sobre adiantar as nessas questões tecnologias, né? climáticas, exatamente. Gente, isso, né, outro dia até uma ex-aluna nossa, né, a Paloma, que é jornalista, ela mandou uma mensagem perguntando se eu podia falar um pouco sobre a participação das empresas, né, do setor privado mesmo, em persona, nas discussões da COP26, para negociar uma forma de se levar essa redução da emissão de gases de uma maneira que eles pudessem, né, intervir ali e se comprometerem a fazer isso. Então, ela estava fazendo uma matéria sobre isso, né, e ela queria um pouco dessa opinião. Então, bem relacionado com isso que o Fred está falando, né, gente? Já não dá mais para só os estados discutirem, porque tem muito mais gente envolvida nisso. Tem desde populações indígenas, povos originários, populações que vivem em lugares, sei lá, uma dos mais famosos, né, Tuvalu, que está sendo alagado, outros lugares que vão ficar inabitáveis, tipo Brasília, num prazo de tempo muito curto, né, se as coisas continuarem da forma como elas estão.
tem um envolvimento muito maior de vários atores, e isso, né, é não só mercado de trabalho para nós internacionalistas agirmos para acelerarmos, né, as negociações ou a visibilização do que significa isso, qual é o impacto na vida cotidiana das pessoas, do que está sendo discutido internacionalmente, mas isso mostra que a política internacional ela não é internacional, ela é mundial, né? Ela não envolve somente Estados-nação, nem pode envolver somente Estados-nação, todos estamos envolvidos, e isso é muito importante, afeta a vida de todos nós cotidianamente, né? Aline, depois eu vou até sugerir aqui também nos comentários, enfim, uma matéria da Folha de São Paulo que mostra aí 57 empresários, né, representantes de associações corporativas da indústria e agronegócio que compuseram, que não eram representantes de nenhum governo estadual, né, são 479, é a maior delegação ali, impressionante, né? Sim. Nesse momento em que o nosso maior representante oficial está comendo pizzas na torre, né? Nossa delegação, né, continua sendo muito presente, né? Enfim, muitos dizem que vai custar muito para o Brasil. A gente tem falado de soft power muito, né, Aline? E essa era uma temática que, se esse conceito faz sentido, essa era uma temática que dava ao Brasil algum soft power, né? E a gente desgastou muito. Mas todo esse esforço aí dessa grande delegação que está menos, né, ligada aí à própria figura do presidente, indica que, né, a gente tem recursos para, né, recuperar, né, reconstruir tudo que está sendo aí desmontado nessa área, especificamente na nossa política interna e externa. Perfeito. Né? Os maiores destaques. Os bois passando, gente... né? A porteira Sim. abriu, os bois passando. Dos maiores destaques que a gente tem que vergonha, isso em 2021, tem que passar por isso. Dos maiores destaques que a gente tem no dia de hoje, né, além do rascunho do documento, né, que tem uma proposta várias propostas de avanços dos que eram esperados para a COP26, tem justamente a ver com isso. Só do setor automobilístico, fabricantes de veículos, né, 24 países assinaram um compromisso de, como eu disse antes, né, de zerar a fabricação de carros que usam combustíveis fósseis até 2040 ou antes, e nessa lista de signatários a gente tem não só países como o Reino Unido, Canadá, Nova Zelândia e a Holanda, mas também representantes da indústria automobilística, né? Então a gente tem aqui a Ford, a Mercedes, a Volvo, mesmo que tenha ausência de outras grandes como a Volkswagen e a Toyota, a gente tem parte, né, dessas indústrias mais significativas ali, elas mesmas se comprometendo e mudando as suas estruturas, negociando mesmo a melhor forma de fazer isso. Elas, como parte dessa negociação, isso é muito importante. É um entendimento de política mundial. Esses 4 estados e 12 cidades, Aline, assinaram aquele compromisso de emissão zero até 2050. Pois é. Que é óbvio que não é um tratado, né? Não tem o valor de um tratado, sim, mas é um compromisso, né? Político. Sim. E, quiçá, né, como a sociedade civil está demandando que isso seja cumprido, que não seja só uma jogada de marketing ou alguma coisa nesse sentido, porque já não tem mais tempo para isso. Já passou esse tempo. Né? Mas, enfim, né, eu acho que esse assunto, como quase todos que a gente discute aqui, né, tem muita coisa ainda para ser falada. Vamos acompanhar, né, o que daqui a 2 dias vai compor realmente o documento final dessa conferência e o que vai acontecer a partir do próximo ano, do encerramento mesmo, né? Se esses compromissos eles vão ser cumpridos, se essas reuniões vão acontecer, caso seja, né, parte do que vai ser acordado ali na COP26, vamos acompanhar, porque é realmente algo totalmente relevante para os próximos tempos, né, que viveremos aqui na face da Terra. E, nesse sentido, então, acho que chega a hora de a gente fazer aquela transição aqui, né, do nosso tradicional passaporte, né, Fred? Nosso tradicional passaporte do episódio número 7. Para quem? Que passaporte vai ser esse? Para quem vai esse passaporte? Aline, é sempre uma fria, né? Já é uma indireta para o meu passaporte, né? É sempre uma fria
ter que dar esse passaporte, a gente fala, né? E eu acho que foi por isso que a Raquel deixou a gente aqui hoje. Brincadeira, Raquel. Mas né, hoje era o passaporte da Raquel, né? Então a gente tive que substituir aqui em cima da hora, né? Pensar aqui correndo, né? O que seria. Mas o destino desse passaporte, nosso segundo tema aí do dia, como já foi anunciado na nossa sempre valiosa introdução da Voz do Brasil, Ricardo Nakaoka, nosso segundo tema é sobre a corrida espacial dos bilionários, Elon Musk e o Jeff Bezos, né? Então esse é o nosso segundo tema, que a gente já vai entrar daqui a pouquinho. Então, o passaporte meio que tentou unir esses dois temas. Acho que está sempre legal ali nessa história dos dois temas, o não tradicional, que a gente acaba sempre achando os vínculos. Não tem jeito, né? Isso é bem interessante. Enfim, um esforço também de reflexão para quem está assistindo e procurando seus temas de pesquisa para mestrado. É sempre legal pensar nessas conexões possíveis, como, né, flancos para atacar aí com pesquisa. Então, o passaporte, né, o destino do passaporte, o visto, vai para a nebulosa de Boomerang, que é considerado aí o lugar mais frio do universo. Já que a gente está falando em aquecimento global, a gente está falando de pessoas que precisam, né, que estão lidando muito mal com essa questão do aquecimento global e precisam de um passaporte para um lugar bem friozinho, né, para poder se esfriar, já que gostam tanto do calor, né? Então precisam experimentar o frio absoluto praticamente do universo. E esse passaporte, então, vai para, né, o nosso... Olha aqui como eu achei agora há pouco, um prêmio dado lá na COP26 para o nosso fóssil do dia. Né? O fóssil do dia, vocês estão vendo aí, é o Brasil. O Brasil, né? Óbvio que tem até o nosso presidente, né? O Brasil ganhou pelo presidente, não foi o presidente que ganhou, hein? Foi o Brasil, e é o Brasil paralelo, aquele outro Brasil, que a gente falava em outro passaporte também, né? Então, esse prêmio foi do fóssil do dia, foi para o presidente, especialmente pelas críticas à nossa principal representante do Brasil na Conferência do Clima, a Chai Suruí. Então, pelo bullying praticado contra ela, né, o Brasil ganhou aí o prêmio diário dado por essa organização, Rede de Ação pelo Clima, né, dado para o nosso querido país, que há de, né, ter outros dias. Então, esse é o passaporte. O que você achou, Aline? Está bem dado? Pois é, né? Parece que as coisas vão se repetindo aqui, né? Vezes e por vezes. É o Brasil paralelo, né? O presidente de novo aí. E é uma coisa bem confusa, né? A gente tem aí até outros negociadores, né, que estão ali na COP representando o Brasil, que têm de admitir que, na verdade, não tem como não admitir que nós estamos vivendo um momento muito complicado que tem atravancado o Brasil em várias negociações internacionais, inclusive econômicas, por conta dessas questões de como estamos lidando com o clima, né? Então, temos, né, deles admitindo que sim, né, nós estamos tendo problemas com isso, mas que serão resolvidos, né? Porque é difícil negar isso. Tem gente que nega, né? Negacionismo está em voga, mas não tem como negar, que isso está sendo muito complicado. Está sendo muito complicado, então, sim, passaporte bem dado, né? Para quem gosta tanto de calor, a ponto de dizer que nós não estamos vivendo aquecimento global, está tudo normal, está tudo certo. Aqui, né? Então, talvez para um lugar bem frio como esse, vai que agrada mais, né? E fica, né, também. Né, porque a Raquel ficou com medo, a gente já tinha falado desse lugar, pelo menos do passaporte, ela ficou com medo de dar o passaporte para essa nebulosa de Boomerang e voltar, né? É melhor ficar, então tomara que seja só no nome o Boomerang. Isso, que vá e não volte mesmo, né? Mas, bom, então, dado o nosso passaporte aqui, eu acho que a gente pode ir, então, para o nosso segundo tema. Adorei esse termo, diferentão. Para o nosso tema diferentão do dia aqui,
E hoje, olha, deixa eu já foi anunciado, né, aqui qual que é esse tema, e eu vou já antes mesmo do Fred apresentar ele aqui, eu vou confessar, para mim ele é diferentão mesmo, gente. Olha, é realmente uma coisa que eu acho inusitado do ponto de vista político, ao mesmo tempo que faz muito sentido pensando no mundo que a gente vive, no momento que a gente vive, né, Fred? Então, por favor, É. nos conte aí sobre essa corrida espacial privada. Então, a gente aqui no podcast, no Trilegal, a gente sempre acaba dividindo a tarefa de um dos dois temas, né, o diferentão do dia ou o tradicional, né, para que eu, ou a Aline, ou a Raquel, preparemos alguma fala inicial ali um pouco mais densa, né, trazendo mais informações para depois a gente poder estimular o nosso debate. E eu não sei se eu acabei exagerando aqui, então vamos ver, né, já nossa querida Raquel deixou um espacinho maior, eu vou acabar aproveitando, viu, Aline? Porque esse tema do espaço, eu acho que é um tema que sempre assim me atraiu muito, desde criancinha mesmo, talvez porque eu sou da geração ali da infância do Guerra nas Estrelas, não o Guerra das Estrelas da Disney, né, mas o Guerra nas Estrelas, realmente do George Lucas, né, quando tinha mais qualidade, história, enfim, criatividade, né? Os primeiros filmes você já deve ter visto, né, Aline? Tudo era feito assim com maquetes, filmados como se fossem efeitos especiais. Então, a inventividade, tanto que quando veio assim uma segunda leva de filmes, ainda antes da Disney, que já tinham tecnologia maior e colocaram, os fãs reclamavam, porque era nitidamente computador, não era aquela coisa orgânica, né, que a miniatura ainda dava, então, né, muita criatividade. Então, isso sempre me atraiu. Eu me lembro de ir para a biblioteca do meu ensino fundamental, o antigo primeiro grau, para fazer pesquisa de matérias sei lá, de português, de história, qualquer coisa, e parar assim numas enciclopédias que tinham de corrida espacial, naves espaciais. Então, isso sempre me atraiu muito. Gosto muito do tema mesmo, né? Então, eu vou acabar explorando isso aqui por um aspecto um pouco mais lúdico, né? Mais fantástico, né? Como a ideia da ficção científica que anima assim muitas cabeças, mas também eu quero trazer os aspectos mais críticos que a nossa formação não nos deixa desviar o foco, né? Deixar de olhar para essas questões. Então, bom, eu botei assim o tema nosso de hoje, Aline, bilionários no espaço. E aí eu pensei, isso é nome de comédia da sessão da tarde, bilionários no espaço, né? E outro título que eu achei por aí dá mais cara de um filme de aventura mais sério de Domingo Maior, né? Barões do Espaço, os Barões do Espaço. Então, alguma coisa está acontecendo que é realmente nova, né? A gente teve a corrida espacial dos anos 60, o homem chegando na Lua, né? Em 1969, e o homem chegando na Lua não é uma generalização, é o homem, né, que chegou, né? É bem masculinizada a experiência da corrida espacial, também tema para a gente abrir já, né, Aline? É isso, mas é uma corrida espacial, uma disputa entre bilionários do capitalismo estadunidense, repete de alguma forma a disputa que houve entre Thomas Edison e Nikola Tesla pelo sistema de distribuição de energia nos Estados Unidos, o primeiro sistema, né, corrente contínua versus a corrente alternada do Tesla, que acabou vingando. Então, a gente tem quase que uma repetição de dois grandes eventos, no nível mais tecnológico em si mesmo, uma nova corrida espacial, mas também uma expressão do que os americanos entendem ser tão saudável do seu capitalismo, né? Essa disputa entre empreendedores privados, tendo boas ideias, ideias diferentes de como resolver o mesmo problema, e é isso que diferenciaria um país, né, democrático de um autoritarismo, onde as soluções sempre são de cima para baixo. Quer dizer, os Estados Unidos têm soluções de cima para baixo, né? O exército, as Forças Armadas sempre foram centrais no desenvolvimento de tecnologias, a internet, enfim, o voo espacial, mas também abre espaço para desenvolvimento de baixo para cima.
A China até tenta imitar alguma coisa hoje, né, e permitir a criação de empresas privadas, sabe-se lá como são exatamente privadas, mas atuando, né, nesse setor da corrida espacial, né, no setor espacial também da China. Quer dizer, hoje a gente tem também, além da corrida espacial dos bilionários americanos, a gente tem uma corrida espacial com a China, né, que demonstra alguns avanços nas tecnologias necessárias, como a gente até falou em outro episódio, aquele sobre a China, da nova tecnologia de mísseis hipersônicos. Então, a China não parece, né, não dá evidências ainda que está caminhando para alcançar ou, né, de alguma forma, ameaçar, colocar os Estados Unidos mais, né, no espírito da competição, porque muita coisa não se faz às claras, né, mas a China, né, se considera hoje, né, o Trump, né, o vice do Trump, declarou isso no último governo, né, que estão em uma corrida espacial como a dos anos 60. Talvez um exagero, talvez uma forma de incentivar, né, esse próprio esforço americano, justificar os investimentos na NASA, enfim, né? Bom, a corrida espacial dos bilionários, né, muitos é um tema que está no dia, por isso a gente trouxe aqui para o podcast, porque em julho agora, de julho até setembro agora, a gente teve 3 grandes experiências, né, dessa corrida espacial, como aquela né, dos soviéticos e americanos, né, vários experimentos diferentes, né, de grupos diferentes, né, autônomos, então por isso a corrida, né, como na analogia Estados Unidos e União Soviética. Então, esses grupos diferentes realizaram seus grandes experimentos até agora, né, nos últimos 2 meses. Então, um deles é o Branson, né, Richard Branson, que é o presidente da Virgin, que era uma empresa de venda de disco por correios, né? Então, lá nos anos 90, e ganhou muito dinheiro com isso, né? Se tornou, né, nos anos 80, anos 90, se tornou muito rico com isso daí, e acabou o nome Virgin sendo, né, um grande conglomerado de vários investimentos, inclusive em linha aérea, né, tradicional, né, comercial, voo comercial. E a promessa, esse, aliás, é o grande interesse dele, né, voos turísticos para o espaço e voos, né, comerciais também, utilizando rotas, né, suborbitais que tornam o voo mais econômico, mais rápido, enfim, né? Então, no dia 11 de julho, ele fez o lançamento do projeto, né, do avião dele. Não é um foguete, né? Dos 3 aqui que eu vou falar, esse daqui é o diferentão, né, e o menos potente por isso mesmo. Ele é um avião, na verdade, que decola com um avião normal, né, de uma pista, chega a uma determinada altura, solta o módulo que vai fazer a viagem suborbital e, enfim, né, quem está lá dentro pagando, acho que $250 mil pela viagem, pela experiência, né, acaba tendo ali um momento de gravidade próxima de zero, enfim, qualquer coisa dessas que esses mega milionários querem experimentar, né? Então, a gente tem o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, né? Até então, até março desse ano, considerado o ser humano, se não quiser colocar o homem, né? Porque é um homem mais rico do mundo. Então, ele fez com seu projeto particular, financiado pela, né, sua riqueza com a Amazon, depois eu dou detalhes disso, né? Em 20 de julho, ou seja, 10 dias depois do Branson, ele fez o voo também suborbital, né? Não é considerado o espaço ainda, né? Então ele está abaixo da órbita, né, terrestre, está abaixo da estação espacial, né, fazendo alto. E o esforço para sair dessa subórbita para a órbita, tecnologicamente falando, e de custos, é incrível, né? Então, ele conseguiu também fazer esse voo, no caso, né, em 20 de julho. E ambos, isso é interessante, o Branson e o Bezos, e o Musk, que a gente vai falar aqui, os 3 são, né, muito pop, né? Eles gostam de estar aí na mídia, fazer, né, a propaganda da própria empresa, e eles participaram desses voos. O Musk, então, foi o último a fazer esse mesmo tipo de voo, né, com tripulação civil, só que a dele teve um plus, apesar de ter sido feito só em 15 de setembro, né, ele foi o primeiro voo só com civis. Ele mesmo não foi no voo,
mas foi um voo só com civis, né? Muitos dizem que o Bezos ou o Branson, nos voos deles próprios, dava uma mensagem de segurança, tipo, olha, eu estou indo no voo da minha empresa, é seguro, né? O Musk não foi no voo dele, mas foi tudo bem, e muito mais arriscado, inclusive, porque os outros dois eram suborbitais, o do Bezos dura 10 minutos a experiência, e já começa a cair. Tem um vídeo de 12 minutos mostrando desde da entrada no módulo até o lançamento e o retorno, de 12 minutos o vídeo, né? O do Elon Musk, né, em 15 de setembro, ele fez um voo, né, orbital, ou seja, ele tenha desenvolvido já essa tecnologia que permite ele sair da gravidade imediata da Terra, né, e fez 3 dias, se não me engano, de órbita antes de, né, pousar no mar, né, o módulo. Então, a grande diferença desse novo momento de corrida espacial é que a NASA tem cada vez menos orçamento, né, desde que acabou, enfim, a Guerra Fria e a própria corrida espacial com o primeiro pouso na Lua, né? Então foi se perdendo muito interesse, né, nessas experiências, o que se precisava, inclusive, em termos de tecnologia de mísseis intercontinentais já tinha sido alcançado, e aí o orçamento da NASA foi se reduzindo, né? Acidentes, enfim, tudo isso foi custando muito para a continuidade, legitimidade do programa, e a solução foi abrir para empresas privadas aí, né, no início do século. Então, todas essas empresas foram criadas lá e agora, né, os grandes primeiros resultados parecem estar acontecendo. Então, a NASA abriu uma competição justamente entre essas empresas para desenvolver o projeto Artemis, que vai levar a primeira mulher à Lua em 2024, na próxima missão, né, humana à Lua. Já foi adiado para 2025, na verdade, né? Teve como é que a gente fala, Aline, quando a gente tem dinheiro público sendo disputado pelas empresas? Me fugiu a palavra. Dinheiro público disputado Não é leilão, Ai, meu Deus, aí quando alguém fala que perde a palavra, eu perco também. Gente, licitação? Licitação, né? Então a NASA fez uma licitação, né? E tanto a SpaceX a SpaceX do Elon Musk, que eu ainda não falei, né? Foi o primeiro lugar, o Bezos foi o segundo, mas no final das contas só teve dinheiro para o primeiro, o Bezos entrou com recurso contra, mas o Musk acabou ganhando agora, né, no início dessa semana, ou no final da semana passada, um contrato de 2,9 bilhões para desenvolver só o módulo lunar, né, o módulo que vai pousar na Lua aí com a primeira mulher nesse tipo de viagem em 2025. Está perto, né? Está bem pertinho, daqui a pouco já acontece, né? Acho que nossos pais viram ali o primeiro, né, a primeira missão para a Lua, e todo mundo disse que foi muito marcante. Talvez a gente tenha uma imagem, algum tipo de imagem parecida também por aí. Bom, é uma rivalidade utópica, tecnológica, midiática, política, de egos e também de dinheiro, né? O Elon Musk se tornou, né? Eu não falei do Elon Musk, né? O Elon Musk o dono da SpaceX, né? Ele foi dono antes, continua sendo dono da Tesla, mas ele foi dono, né, criador do PayPal, que a gente, né, acho que já usou, talvez não seja mais tão popular, tem o Mercado Pago, hoje é mais popular, mas ele era, né, foi o fundador da PayPal, vendeu, e daí ele foi criando essa riqueza dele, né? Então, a SpaceX, desses 3 modelos aí, né, foi a que fez o primeiro pouso vertical de um foguete, né, que conseguia... É o primeiro foguete que chega nessa órbita, né? O Bezos ainda não tem, mas tem lá o projeto dele. Então, a SpaceX, apesar daqui eu ter falado, foi a última que fez o voo deles, né, de 3 dias, ainda não quer dizer, está na frente, foi o último nesse tipo de voo de civil, mas já está na frente, né, com voos que exigem uma tecnologia muito maior do que o voo que o Bezos tem. A novidade é que o que a NASA exige deles é a redução dos custos, né? E eles estão conseguindo isso fazendo com que os foguetes sejam retornáveis, né? A NASA tentou fazer isso com os ônibus espaciais, porque o ônibus espacial voltava, pousava na Terra, mas os foguetes que levavam para o espaço eram descartáveis.
E agora, vocês já devem ter visto imagens, eu acho impressionante, assim, fantástico no sentido, né, mágico da imagem, né, os foguetes descendo, né, pousando retos, né, e justamente podendo ser reaproveitados. Eu tenho um dado aqui, ali em algum lugar, deixa eu achar, porque é impressionante o que, né, esse avião pode fazer. Olha só, Aline, esse foguete da SpaceX chama Falcon 9. Ele pode fazer até 4... na verdade, eles são 2 módulos, né? Os dois, um que faz o início do voo, né? O segundo que faz o final, e depois um módulozinho para as pessoas que estão fazendo, né, o voo civil mesmo, vão ficar orbitando, né? Mas esses 2 módulos, eles pousam com foguetes de volta na Terra verticalmente, né? O módulo vai cair com paraquedas no mar, mas o módulo, né, das pessoas, da tripulação mesmo. Mas os foguetes voltam. E esse foguete, Aline, esse é o interessante. Ele pode fazer o segundo estágio, né, que é o Falcon, eles chamam, ele pode fazer até 4 voos por dia, Aline, jogar satélite e voltar, 4 voos por dia. E a base dele, né, que é o Super Heavy, que faz a parte mais pesada, faz 20 viagens diárias. E com isso, o Musk anunciou reduzir os custos para quem quiser mandar seus satélites privados para o espaço, já anunciou redução de 10% da passagem. Olha, promoção, 10% da passagem, né? Então, é realmente um processo. Imagina que se ele está reduzindo 10% em termos de lucro, né, reduziu mais ainda o custo. Então, uma coisa muito interessante nesse sentido, né, de como, né, a tecnologia vai aumentando, custos vão sendo reduzidos, né? Aline, o Musk se tornou a principal riqueza individual do mundo em março. Ultrapassou o Bezos da Amazon, né? Fez uma venda lá de ações da Tesla e se tornou, né, o homem mais rico do mundo. E esse mais rico significa 288, segundo a Bloomberg, né, 288 bilhões de dólares versus Bezos com 206. Né? Desde a última lista feita no final do ano passado, o Musk, que está em 288, perdeu 35 bilhões. E o Bezos ganhou 4. Ou seja, né, são coisas assim que se perde, ganham, que a gente não tem a menor noção. O Branson, que é o outro aí, o outro barão do espaço, né, ele está em 485º, e tem 6 bilhões. Então, não é nada perto desses outros 2, né? E, Aline, agora começa, então, a parte crítica da nossa conversa. Né? Eu já vi vários. Não pagam nada de impostos, Aline, em muitos anos, porque não existe imposto sobre riqueza, só sobre renda, salário, né? Alguma imposto sobre retorno de investimentos, mas sobre a riqueza parada, que não tem função social, que está lá deixando especular para gerar, né, para vender as ações no outro ano e gerar riqueza. Ou seja, é riqueza social parada, sem se investir em nada, simplesmente especulando para, em algum momento, né, eles se livram de pagar impostos. Zero, Aline, zero. Esses maiores ricaços do mundo, né? Então, o Bezos não pagou nada em 2007. Não pagou nada em 2011. Eu vou deixar um relatório aqui de uma organização não governamental americana, estadunidense, né, que fez esse relatório. O Bezos não pagou nada em 2011. Tem vários outros. O Warren Buffett, o George Soros, o próprio Elon Musk, né? Mas o Bezos, em 2011, não só não pagou nada, como pediu ressarcimento de $4 mil pela educação dos filhos. É demais, Afinal de contas, né? Afinal de contas, ele precisa disso. Ele precisa entrar num problema social, horas. Né? Um bolsa milionário, bilionário. Não, milionário não. Bolsa bilionário. Olha, se eu tenho dificuldades de entender o liberalismo nessas horas que eu realmente não consigo entender, né? Mas pera, o Estado não serve para nada, né? Deixa o laissez-faire, laissez-passer, mas aí na hora de pedir reembolso, então eu vou pedir porque é meu direito, né? Eu tenho dificuldades E, Aline, mesmo.
E todos eles sempre fogem da conversa da taxação das riquezas, dos ultra ricos, do 1%, né, que vai ter grandes efeitos mesmo de arrecadação, investimento em políticas sociais, redução da desigualdade de renda. Eles sempre fogem. E uma coisa interessante aqui, Aline, crítica até para nossas perspectivas talvez mais políticas mais queridas, eu vi uma matéria do New York Times, que o título é mais ou menos sobre a hipocrisia dos liberais, né, os democratas americanos, que para os americanos são a esquerda, né? São a esquerda. A esquerda seja, deles é liberal. Sensacional, né? isso, eu adoro isso. E eles então defendem, né, são muito defensores das questões de educação e moradia, né? E aí eles fazem uma pesquisa sobre como nos redutos, cidades e estados governados tanto o Congresso quanto o Executivo por liberais, ou seja, toda a possibilidade de fazer reformas de moradia não passam, Aline, tipo farinha pouca, meu pirão primeiro, não passa, ou seja, uma hipocrisia, né, defender, né, a mudança nas políticas sociais, mas não, aqui no meu bairro não, quer dizer, a ideia é, em várias propostas, de aumentar a densidade de bairros muito naquele estilo subúrbio americano, casas muito separadas e tal, então aumentar a densidade de bairros para resolver o problema da habitação, especialmente de mais velhos, né, aposentados, não querem. Então, assim, isso é o médio, né? A classe média. E aí querem culpar o ultra rico por não querer discutir, né, alguma mudança também de imposto. Então, a gente está perdido, né? Eu não sei para onde fugir mais. Eu nem sei. O que eu estou pensando aqui, a partir dessas considerações, desses dados que você está trazendo aqui para a gente, é como que, por não pagar impostos, devem ter virado a referência, né, dos grandes empresários, dos grandes conglomerados. Como eu consigo chegar nesse ponto que eu não pago impostos, eu consegui driblar o fisco? Olha que coisa incrível, né? É muito maluco de pensar, né, em cima disso. E eu pensei várias questões aqui, né, das polêmicas envolvidas, né, algumas que eu nem tinha pensado em considerar, mas que com a sua fala aqui me vieram muito forte à mente, né. Primeiro, quando você destaca a chegada do homem à Lua, né. Em 1969, o primeiro homem chegou à Lua, né, a primeira mulher que vai para o espaço está prevista em 2025. Olha Nossa. quanto tempo depois, né, para tanta gente aí comprar o discurso de que tem igualdade de gênero, né? Complicado isso. E também fiz várias associações, porque esse realmente, ao contrário de você, e aí eu fiquei pensando como que isso tem muito uma questão de gênero, esse acho que dos temas de todos que a gente discutiu até agora, que esse é um que Olha que eu não interessante, Lívia. faço a mínima ideia. Eu fui me ambientando, né? Assim, sei de experiência, de assistir filmes, de ouvir falar em vários lugares a respeito dele, mas assim, particularmente eu nunca tive grande interesse a respeito disso, né? Até porque não faz muito parte de um universo feminino. Então, eu tenho muitas considerações para fazer a respeito disso, que foram vindo na minha mente, mas que assim que eu me deparei com esse tema e com essa minha falta de familiaridade com ele, né, como que tem uma questão de gênero muito forte, mas enfim, diga. Não, eu acho que muito interessante, Aline, porque justamente a justificativa desse projeto Artemis para ter a mulher, se é que precisa de uma justificativa ainda, né, a ser dita, né, como se ainda precisasse, é justamente incentivar o interesse das mulheres na questão, porque é isso, né, não faz parte do universo feminino, né, se a gente contar o número de... no ano passado, se não me engano, não, 2019, foi a primeira missão espacial, né, com o que eles chamam de spacewalk, né? Você sair do ônibus espacial e consertar do lado de fora, ficar flutuando, né, do lado de fora da nave espacial. Então, foi o primeiro spacewalk só de mulheres, foram 2 mulheres, 2 astronautas, né? Então, são marcos, né, que vão acontecendo e justamente, né, tentando, quase como a conta-gotas, né, dar cores
desse tema ao interesse feminino também. Pois é. Que isso é uma Muito, coisa né? super diferente. E aí me veio à mente 3 situações que me deram algum acesso a pensar isso na questão da corrida espacial, fora as questões políticas, né? Porque aí por uma questão mesmo de formação profissional, a gente sabe que foi um dos momentos mais importantes, né, simbolicamente falando, da Guerra Fria, né? Estados Unidos, União Soviética disputando, para ir nessa questão, mas aí pessoalmente mesmo falando, né? 3 situações, para mim, são muito simbólicas e que tem tudo a ver com gênero, né, quando a gente fala disso. Primeiro, eu me lembro, quando eu estava no chamado segundo grau, ainda bem que eu achei mais alguém aqui para falar de primeiro grau, segundo grau, porque eu falo isso com os alunos, faz Muito o menor mais. sentido, né? Eles faz quando você fala de ensino médio, ensino fundamental, né? A primeira, quando eu estava no segundo grau, então naquele momento de escolha, né, para vestibular, curso que você vai fazer e tal, das minhas 2 grandes amigas ali do segundo grau, né, tinha eu, que era a garota mais tradicional de humanas, né, então que eu ia escolher algum curso de ciências humanas para fazer, porque eu cheguei até a fazer um teste vocacional e, sei lá, de 8 ou 10 opções que deram para mim de possibilidades, todas elas eram de ciências humanas, não tinha mais nada de possibilidade. A outra era totalmente da área da ciência da saúde, tanto que ela fez medicina, e hoje ela é médica. E a minha segunda amiga, né, a terceira do grupo, ela queria fazer engenharia. E eu lembro muito claramente de ela dizer: eu quero fazer engenharia porque um dia eu vou trabalhar na NASA. E aí, para mim, aquilo assim, além de você achar uma rara mulher que ia fazer engenharia, né, ela queria trabalhar na NASA. E Especificamente eu a fiquei NASA. pensando, especificamente na NASA, né? Depois ela acabou, né, organizando os planos dela, fez engenharia de redes, ela é formada em engenharia de redes, né? Beijo, Carol! Ela se formou em engenharia de redes, mas eu lembro muito dela falar desse sonho dela de trabalhar na NASA, né? Ela queria ser engenheira da NASA. E para mim, assim, foi um mundo que você viu, nossa, uma mulher que se interessa por engenharia e quer trabalhar na NASA, isso é muito maluco, né? Espaço, foguetes e tudo mais. Então, não é um interesse muito comum, né? Passa E assim, né, muito. E aí Aline, eu eu acho que, te interrompendo só nesse ponto, eu acho que só o fato dela ter sonhado com isso já levou ela muito longe para outros caminhos, mas muito longe também, né? Quer dizer, então é isso, a importância de abrir a possibilidade desse sonho, né? Abrir a possibilidade de sim. mais, né, mulheres, meninas aí tendo esse sonho e chegar onde tiver que chegar, não necessariamente na NASA, né? Sim, eu lembro, então, de aí depois, né, de passar essa fase do segundo grau, fizemos vestibular, cada um entrou ali para o seu curso, eu de humanas, ela de exatas e a outra, nossa amiga de medicina, né, das ciências da saúde. E eu lembro de quando eu cursava ciências sociais lá na UNB, eu ia encontrar ela lá na faculdade de tecnologia, né, que ela fazia engenharia, então, e ela era aquela garota tradicional engenharia. Eu chegava lá, tinha aquele monte de colegas dela, todos homens, e ela a única mulher no meio deles, porque foi bem o padrão mesmo da engenharia. E aí isso me lembra um segundo momento que eu não tinha pensado antes, mas que veio aqui quando você falou sobre essa questão da NASA e das mulheres e tudo mais, que é um filme que ficou bem famoso ali de 2016, que se chama Estrelas Além do Tempo, que ele vai retratar uma questão bem interseccional mesmo, né, que é da presença de mulheres negras na NASA, engenheiras, né, que colaboraram com todo o processo mesmo de estruturação da NASA como engenheiras, É de um toda a batalha documentário que ou é um foi. filme? Não, é um filme mesmo, um filme com atrizes famosas, assim, Uhum, ali de Hollywood, estrelas além do tempo, depois vou colocar aqui uhum. nos créditos, Puxa, que legal. pessoas devem conhecer, porque até estou procurando o nome aqui dela que me fugiu, né? Tem atrizes famosas mesmo ali de Hollywood. Octavia Spencer, ela é uma das atrizes que faz parte desse filme, que é uma dessas mulheres, né? Então mostra toda a questão racial, muito forte, a segregação racial nos Estados Unidos e como para elas foi difícil, como mulheres e como negras, conseguir cursar engenharia, né? Era muito complicado para elas conseguirem isso. Trabalhar na NASA e ter um banheiro separado
porque eram negras, então era o tempo da segregação racial no país. Então tem uma coisa muito forte mesmo, né, dessa questão de gênero e de raça, porque claro que essas questões vão andar juntas aí, então é um filme que mostra muito uma série de desafios e como que é, porque foi baseado em fatos reais, né? Essas mulheres, elas existiram ali, então é uma história que merece ser contada e que é muitíssimo Puxa, interessante. nossa senhora. Porque E não são vendo, aqueles temas escondidos, né? Ainda temos um terceiro sim, elemento aí, né? sim, sim. E a terceira situação é também, né, de filmes, eu lembrei de outras, mas acho que essas são mais relevantes para a nossa discussão aqui. A terceira situação que eu me lembrei que aí, né, como você disse, essa questão da corrida espacial privada tem a ver com questões políticas, claramente, tem a ver com questões econômicas, né, que esses bilionários estão fazendo com o dinheiro que está sobrando para eles aí. Então, né, agora estão numa corrida espacial privada. E tem a ver com questões mesmo pessoais e aí mais uma vez de gênero, os homens e os seus brinquedos, né? Então agora eles estão brincando de corrida espacial, de quem consegue, estão disputando ali quem consegue chegar primeiro e sob quais condições, né? Então esse ano foi muito simbólico, como você relatou aí. Em julho ali dois com um espaço de 10 dias conseguiram fazer esses primeiros voos e estava todo mundo aguardando. Eu vi muitas notícias de julho, né, nas pesquisas aqui que a gente faz antes, né, de gravar o podcast, e a expectativa em julho era desse terceiro, quando é que ele ia fazer a viagem dele, então, porque a expectativa é que seria a que envolveria mais tecnologia, né? Seria a melhor de todas, e foi mesmo. Ele conseguiu muito mais do que os outros, e existe uma expectativa em cima disso desde o começo. E aí, nessa onda, né, os homens e os seus brinquedos, eu lembrei de um episódio recente, eu assisti recentemente, a última temporada já lançada de uma série, né, que se chama The Crown, que é sobre a realeza britânica, né, com um foco maior na Rainha Elizabeth, né, na trajetória dela, etc. E essa última temporada lançada, já tem outras previstas, né, com ela já mais senhora, ela é ali uma senhora de meia idade. Então, ela já tinha tido os 4 filhos dela, eles já eram adultos, e mostra ela assim como o príncipe de Edimburgo, né, o esposo dela, a trajetória deles, como que essa coisa, né, de ela ser a mulher de projeção e ele, então, né, conseguir, mesmo sendo um nobre, né, conseguir um título só porque de príncipe, né, só porque ele era casado com a rainha, então fizeram um arranjo ali e tal, então sempre as questões de gênero acabam aparecendo. E como eles estavam na meia-idade nessa temporada, o episódio que vai relatar a crise de meia-idade que ele teve é o episódio que fala da corrida espacial. E a trajetória, o relato que é feito é como que ele, como militar da Força Aérea Britânica, né, porque os membros ali na nobreza eles servem, né, às Forças Armadas Britânicas, ele então serviu a aeronáutica, então ele era um piloto, né, um piloto militar. Quando ele soube, então, que os primeiros astronautas iriam para o espaço, astronautas americanos, ele ficou aficionado com aquilo, né? Então ele se sentia naquele lugar. Nossa, eu como piloto, será que eu conseguiria fazer uma coisa como essa? Então foi um episódio que simbolizou a crise de meia-idade dele, porque por um lado, né, ele passou então, mostrado ali como que ele passou horas e horas assistindo, acompanhando tudo do que estava acontecendo, porque foi um grande evento, né? Assim como esses novos empresários, agora nova corrida espacial, visibilizar isso muito, aliás, nesse caso de agora até mais, né? Porque eles são empresários, então tem aquelas, né? Chamar astros de Hollywood para fazer o voo, né? O Ashton Kutcher iria também, então, né? Uma coisa bem mais marqueteira, mas nos anos 60 teve muito isso mesmo de marketing político nos Estados Unidos, na União Soviética. E aí, ele ali, né, aficionado com aquela coisa toda, ficou super decepcionado quando ele conheceu os garotos que eram esses astronautas que ele imaginava homens corajosos, assim, incríveis. E eram 3 garotos que tinham ido, ele chamou
eles para visitarem, né? A rainha convidou e aí ele pediu uma reunião privada ali, conheceu aqueles 3 rapazes bobos, totalmente seduzidos ali, conheceu um palácio, um castelo, uma rainha, né? E aí demonstrou o momento da crise de meia-idade dele, porque ele se imaginava naquele lugar, né, de que ele poderia viver uma aventura incrível, como aqueles homens corajosos, e na verdade eram 3 garotos que não tinham nenhuma daquelas... não correspondia a nenhum daqueles estereótipos assim de masculinidade, de coragem, alguma coisa nesse sentido. E ele se percebeu ali, então, assim, como não tendo mais nenhum desafio na vida dele. Ele não poderia ser um piloto que chegaria a viver uma aventura no espaço, uma coisa incrível, assim, nada disso. Então, em outras coisas são contadas lá, mas tem muito, né, presente essa questão de gênero, que não era o Você acha, recorte. Aline, deixa eu te Sim. fazer uma pergunta assim, pelo diálogo. Por um lado, eu noto a sua análise como análise de um fato, né? Esse universo que foi em N partes aí que você conseguiu trazer na sua análise, né? Em N características, ele foi dado, né? Constituído como um universo masculino, né? Quer dizer, essa animação com a fronteira espacial, né? Tipo, é o desconhecido, é o oceano, né? O horizonte do oceano lá para os grandes navegadores na época, também é masculina, né? Então, obviamente, né? Uma outra, uns 500 anos atrás, mais ainda, né? Dessa atividade e desbravador, quer dizer, eu sempre imaginei isso, né? Estar sentado naquela nave que vai para o espaço, Apollo 11, com a mesma capacidade de de computação de um telefone daqueles que tinha o jogo da cobrinha, era o máximo de computação que tinha em toda, né, a missão espacial, meio que está viajando para a morte em alguma medida, né? O desbravamento, tipo, não sei se eu vou voltar mesmo, como alguém que saía de Lisboa lá em 1500, né? Tipo, cara, será que volta a entrar no mar assim? Então é muito desbravamento. Então o que eu quero perguntar é em que medida essas questões são realmente importantes para a humanidade, né? Lidar com os limites, com as fronteiras quer dizer, não se trata de perda de tempo, né? De tipo alguma coisa meio egóica, até da humanidade. Se o problema é isso enquanto desperdício, é justamente a ausência disso enquanto parte de um universo humano, masculino e feminino, né? Sim, eu penso isso, porque agora emendando com uma dos textos que você compartilhou sobre o tema com a gente, né, anteriormente aqui, a discussão, né, clássica, poxa, mas será que eles precisariam gastar tanto dinheiro com tanta gente passando fome no mundo? Será que não dava? Quantas pessoas poderiam ser alimentadas, né, com tanto dinheiro gasto ali? E aí, algumas das discussões econômicas, né, em cima disso é que o progresso tecnológico que uma empreitada como essa traz de benefício, inclusive para pessoas mais pobres, é muito significativo. Então, é uma coisa que é realmente de humanidade, né, de humanidade, sei lá, a conquista de novos territórios, a conquista do espaço, a tecnologia que isso envolve e outros, né, outras consequências não esperadas do desenvolvimento dessa tecnologia que beneficia toda a humanidade de alguma forma, né? Então, é algo que é de seres humanos. Por que não uma mulher fazer engenharia e querer ir à NASA? Por que não uma mulher negra poder cursar engenharia? Por que não? Isso traz uma série de progressos, de benefícios, é conhecimento, né? É muito mais até do que esse imaginário do desbravar, do conhecer, da coragem, não sei se eu vou voltar vivo, né? Porque tem isso também, mas isso é uma ilusão de alguma forma, né? Talvez a decepção ali, né, que é relatada nesse episódio, que eu não sei quanto é verdadeiro e quanto é ficção do The Crown, né? É a decepção de, nossa, eles eram meninos engenheiros que foram ali Técnicos, como astronautas. Né? Assim, frios, né? Eles não eram pessoas desbravadoras, incríveis, né? Eles foram escolhidos porque eles eram qualificados ali, né? Eles eram bons alunos de engenharia, então eles, se tivesse algum problema ali, eles sobreviveriam com mais facilidade, eles conseguiriam lidar com aquilo.
Então, Quer dizer, tem um argumento, né, Aline, que tem a ver com uma suposta virilidade necessária para isso, que não é disso que se trata, né? exatamente. Era muito mais técnico do que de virilidade ou de coragem. Esse é o ponto. E a decepção, né, do príncipe foi justamente essa. Não era uma questão de coragem. Então, aquilo que poderia desafiar ele na vida, que seria participar de uma viagem como essa, não era desafiador. Não era, não tinha nada a ver com isso, né? Então, se cria um imaginário porque se trata de humanidade, se trata de progressos científicos, de progressos tecnológicos, de benefícios para a humanidade, que por que não pode interessar qualquer um? Uma mulher, um negro, Claro, né? participar, né? Não precisa ser romantizado nessa dimensão. Então, é uma coisa muito mais de seres humanos mesmo. Acho que, para além das questões de política internacional que a gente poderia falar, né, de como que não só, emendando para a primeira discussão que a gente fez na primeira parte aqui, quando falamos da COP, né, cada vez mais a gente vê aí política mundial. É o setor privado fazendo uma corrida espacial, não são mais governos, não é a NASA, não é o governo soviético, é o setor privado fazendo uma corrida espacial, porque e isso tem um peso político também, né, interno, internacional e para tantas questões. É um ator relevante. Várias abordagens poderiam ser feitas a respeito disso, mas é isso. Né? Então, acho que Aline, antes envolve. deixa... Né? Não, desculpa, porque eu acho Pode que você ia falar. terminar. Eu achei que Não, você é ia só terminar. isso mesmo. Uhum. É porque eu fiquei com medo de você jogar outro tema, só para fazer um último registro de algo que eu até ia gastar muito mais tempo, mas eu já vi que a gente está bem atrasado. Mas porque você citou o cinema, né, de novo ali, e o segundo voo lá da suborbital, né, por causa desse seu tema, né, dessa coisa de meninos e voando em naves e tal. O William Shatner, que foi o Capitão Kirk, o principal personagem daquela série Star Trek, foi, né, já tem 90 anos, foi na segunda viagem agora, em outubro, né, da Blue Origin, chama New Shepard, esse voo suborbital, mas, enfim, de 10 minutos que eu falava agora, né. Mas aí eu vi uma matéria tão legal, Aline, que eu até comentei antes da gente começar aqui, de um nigeriano americano, né, escreve uma coluna no New York Times, e ele faz um texto tão interessante que diz assim, olha, ir para o espaço vai contra tudo que a série do Star Trek representava, porque a série tem a ver, ainda que ela seja produzida, e o texto é sensacional, tem um tanto de colonialismo, ainda que ela seja produzida, né, num contexto colonial, e esses aspectos coloniais, né, estão lá, né, dentro desse filme, dessa série, né, coisas sobre aquelas ideias de intervenção humanitária, a forma como se entende intervenção, não intervenção, inclusive, né? Mas essa busca pelo espaço, ela se dá depois dos seres humanos terem eliminado o capitalismo, terem eliminado, né, as guerras, terem se unificado. Então, é uma história de alguma forma, o ponto utópico ali da história do Star Trek é de uma solução, né, dos principais problemas para a humanidade, e por isso a gente foi para o espaço. Enquanto, né, a gente está indo para o espaço para fugir dos problemas da Terra, e, né, o Elon Musk quer ir para Marte, né, deixar a Terra aqui, porque acho que, né, está com os seus dias contados aqui. Então, eu sempre gostei muito da outra série, né, que é o Guerra nas Estrelas. Não sei se pelos efeitos especiais, eu acho que o Star Trek era meio pobrezinho, era coisa de televisão, enquanto o Guerra nas Estrelas era feito para o cinema, era mais impressionante a tecnologia visual. Só que meus alunos, por todo esse tempo ali de aula, assim, sempre quando eu falava com alguma, né, empolgação de Guerra nas Estrelas, tal, coisa de, enfim, né, de menino, e eu, enfim, muita coisa nesse tema. Sempre que eu falava isso, meus alunos, olha, Star Trek, né, muito legal, tem uma filosofia política por trás muito mais interessante, e eu nunca dava razão. Aí eu li esse texto, olha que legal, e eu talvez tenha perdido, né? Uma coisa que eu ia acabar me interrompendo é o seguinte, Aline, nessa nova série de filmes do Guerra nas Estrelas, o personagem principal agora é uma mulher, né? Não sei se você acompanha, né? A nova Não, muito Jedi pouco. da nova geração é uma mulher,
né? E o segundo personagem é um negro, né? No espaço também. Então tem uma coisa muito de discurso de inclusão, enfim, né? Você sabe que alguém deu um brinquedinho dessa... Gente, eu esqueci o nome dela, né? Dessa personagem principal agora da nova série, que eu parei de ver. É muita informação agora. O Disney lança a cada 5 minutos um filme novo. E aí deram um brinquedinho, né? Um boneco, uma boneca, né? Porque é mulher, né? Dessa personagem, desse tamanho assim, né? Para o Cecílio, né? De borrachão, assim. E aí eu falei, é a Reno, tal, não sei o quê. Aí a minha sogra, o que é ela? Não, aí, cara, tirou. Eu juro que eu nunca mais vi essa boneca na casa dela, lá entre os brinquedos do meu filho. Que coisa, Aline. Né? Não, Tipo, ela ficou menino horrorizada, porque é brincar de óbvio, boneca. né? E era uma boneca que tinha traços talvez mais masculinos, que levou ela a não ver que era, né? Porque ela não conhece personagem, não ver que era uma menina, né? Uma mulher ali, aquela personagem. Sumiu esse brinquedo. Eu nunca pedi para tirar, né, do Cecílio nem nada. Sumiu. Imagina um menino brincar de boneca, que isso? Não. Literalmente, né? Eu vejo esse pânico aqui também entre os mais velhos da família. Menina, futebol? Não, não. Não, 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 não. Muda de assunto. Muda. Gente. Não jogar bola? Não, não. Joga com a mão. É um desespero de uma geração. Com a mão já tudo bem, com a mão, né? É o pé que te torna masculino. De jeito nenhum. De jeito nenhum. É uma loucura isso, né? Aline, tô ficando com fome, Aline. Pois é. Então, para hoje, a gente tem... Eu falei até com a Carol na hora de encomendar o vídeo, né, Carol? Sempre surpresa pra gente aqui. O que a gente tem hoje não é gastronomia, é tipo uma antigastronomia, né? Uma antigastronomia, porque não é um prato, na verdade, é o que no espaço esses astronautas comem, né? E aí, no primeiro momento, eu tinha pensado, né? Essa fantasia, comida em cápsula? Será? Né? O que esses astronautas comem? Então, vamos ver o nosso videozinho aqui da receita, ou da não receita, ou da receita não gastronômica, para a gente saber um pouquinho mais sobre essa comida no espaço, né? Legal, vamos lá então. A viagem espacial foi responsável pelo desenvolvimento de diversas técnicas de conservação dos alimentos, pois a comida a ser levada precisa ser leve, compacta, nutritiva e durar por longos períodos sem refrigeração. Durante as primeiras missões no início da década de 1960, a comida foi preparada com base nas rações do exército, tendo sido feitas em tubos de alimentos pastosos. Com o avanço da ciência aeroespacial, também evoluíram as técnicas de desidratação e de liofilização, que permite que o alimento seja reidratado, aquecido e consumido no espaço. Atualmente, o órgão estadunidense responsável pela produção de alimentos para o espaço possui uma lista com 200 itens, e existem pesquisas sendo realizadas pela NASA para o desenvolvimento de novos métodos que permitam que o alimento dure mais de 5 anos e também para a produção do próprio alimento pelos astronautas, o que possibilitaria outros tipos de expedições. Então, comida no espaço, né? Depois eu fiquei até imaginando aqui, eu tenho comidas em cápsula. Essa é a nossa hora da nossa comidinha. Eu trouxe minha comida em cápsula preferida, olha já. Essa daí é para... Patrocínio? É patrocínio? Opa, não. Opa. Podia estar sendo patrocinado, hein? Pois é, olha aí, estão perdendo uma oportunidade. Em cápsula, sempre do jeito que a gente quer. Não é? Olha aí. Isso no espaço. Eu sigo com fome. Tá ruim. Isso no espaço deve ser, ó. Não é? Olha só, isso aqui, ó, gente, vai até grudado. Vai contra a lei da gravidade, olha lá. Opa. Isso é shake, aquele da Luciana Gimenez? Pois é, eu nem sei. Isso aqui são vitaminas, complexos vitamínicos. Eles põem umas cores legais, assim, para ficar atrativo. E as comidas em cápsula talvez sejam atrativas, assim. Imagina muitos dias no espaço, comendo essas coisas estranhas. Mas bom, minha gente, acho que é isso.
por hoje, né? Deu certo, né, Aline? Pois é. A gente segue sentindo falta da Raquel aqui, mas em 2 a gente ainda conseguiu falar desse tanto, né? Melhoras, Raquel. Que logo, logo você possa estar aqui com a gente, né? Então, pessoal, muitíssimo obrigada pela paciência e pela audiência até agora aqui. Não se esqueçam, então, de deixar seu like, comentar, compartilhar, se inscrevam no canal, quem não está inscrito, ativa o sininho, e a gente espera vocês de novo aqui semana que vem, cruzando os dedos para um novo episódio acontecer. Né? Legal demais. Todo dia tem corte. Bom, obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde. Até. Peraí, só um segundo. As crianças adoram McDonald's felizes. Manda um 7, tá? O Trilegal Podcast de hoje terminou. Semana que vem a gente aterrissa de volta. Ashes to ashes, funk to funky, we know